Olá, meu amigo, minha amiga, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos iniciando nosso webinar do Grupo de Saúde e Espiritualidade do Paraná. Eu sou Maurício Esperandio, médico cardiologista e coordenador do GSE. Se você é novo no grupo ou está nos assistindo pela primeira vez, o Grupo de Saúde e Espiritualidade do Paraná congrega profissionais das mais diversas áreas da saúde, com o intuito de estudar e aprimorar a abordagem da religiosidade e da espiritualidade dos nossos pacientes durante a prática clínica diária. Nós focamos nos aspectos científicos, técnicos, acadêmicos, bioéticos e humanos da avaliação das crenças e práticas daqueles que nos buscam por auxílio, com o intuito de promover uma abordagem integral do indivíduo, ou seja, uma abordagem biopsicossócio-espiritual. Se você está conosco ao vivo, fique até o final para ter a oportunidade de tirar dúvidas e discutir o assunto. Mas já se você nos acompanha via YouTube, assista todo o vídeo para não perder nenhuma novidade. Uma dúvida que eu sempre tive, muito por falta de tempo para me dedicar mais ao estudo do tema, foi sobre como anda o conhecimento científico sobre a espiritualidade em pacientes cirúrgicos. Para esse importante esclarecimento, está aqui conosco nosso caríssimo doutor Arteiro Queiroz Menezes. Ele é médico cirurgião torácico do belíssimo estado do Amazonas, doutor e pós-doutor pela Faculdade de Medicina da USP e professor de cirurgia torácica da Faculdade de Medicina da Universidade do Estado do Amazonas. Na área que nos toca mais diretamente aqui, ele é coordenador da disciplina optativa de Saúde e Espiritualidade e vice-coordenador da Liga Acadêmica de Saúde e Espiritualidade da Universidade do Estado do Amazonas. Nós vamos todos aprender muito com ele sobre as nuances e particularidades que envolvem a abordagem da espiritualidade do paciente no perioperatório e a vivência dessa espiritualidade por esse paciente nesse momento muitas vezes delicado de intervenção cirúrgica. Arteiro, muitíssimo obrigado pela sua enorme gentileza em nos trazer seus estudos e o seu conhecimento. Fique à vontade, nós estamos todos muito ansiosos para lhe ouvir. É uma alegria estar aqui nesse grupo, discutindo espiritualidade dentro da prática clínica, que um pouquinho do nosso calor amazonense chegue para todos aí, né, e um pouquinho desse frio chegue aqui para todos nós, né. Então, vamos lá conversar um pouquinho sobre esse tema, como o Maurício colocou, né, da religiosidade e espiritualidade no paciente cirúrgico, né. Como eu comentei com o Maurício, quando ele fez o convite, já fazia tempo que eu tinha um interesse em levantar essa temática, né? Como ele colocou ali, aí eu e a minha esposa, a professora Rita, que também está aqui hoje, coordenamos uma disciplina de saúde e espiritualidade, uma liga de saúde e espiritualidade, então esse é um tema que nos é muito caro e muito importante. Então é uma alegria muito grande para nós aceitarmos o convite, estarmos aqui para falar um pouquinho desse tema e o que nós encontramos aí nesse levantamento, trazer aqui para vocês e compartilhar experiências, né? É sempre muito importante. Tá? Então, assim, claro, a gente vai começar falando um pouquinho de conceito, né? Trazendo a questão da espiritualidade, como essa busca pessoal para entender questões relacionadas ao fim da vida, ao seu sentido, sobre as suas relações como sagrado, transcendente, né? Que pode ou não levar ao desenvolvimento de práticas religiosas, né? Só relembrando para nós esses conceitos, já que é disso que nós iremos falar essa noite. Lembrando que esse conceito da espiritualidade ele não é um conceito totalmente fechado, né? A ciência até hoje ainda tem dificuldade em fechar esse conceito, porque é um construto, né? Então, alguns pesquisadores, como a Nandaracha, ela estica um pouco mais esse conceito, estendendo aí para a natureza, para a arte, para a pesquisa científica e outras coisas. E eu não podia deixar de trazer para a gente aí a opinião, a sugestão, né, o conceito, a ideia do Maurício, né, de que esse construto é uma predisposição inata do ser humano, né, instintiva e comportamental para buscar sentido existencial, né? E isso tudo, todos esses conceitos, esses três que eu trouxe aí,
eles vão de encontro ao que a maioria de nós entende, acredita e aceita dentro do conceito de espiritualidade e do que, na verdade, nós aqui pretendemos levar para a nossa prática clínica. E dentro desses conceitos, claro, aí a ciência precisou estudar a religião, conceituar a religiosidade, porque para nós medirmos, aferirmos, nós precisamos primeiro definir, né, o que nós vamos medir, o que nós vamos aferir. Então, a ciência necessitou da definição para esses conceitos, que são os conceitos que nós temos aí e que norteiam essa área de pesquisa de saúde e espiritualidade. E aí, dentro dessa questão de conceitos e das pesquisas na área de saúde e espiritualidade, religiosidade, é importante sempre a gente frisar essa questão contudo, né, devido à indubitável conexão entre esses termos, na maioria das pesquisas científicas sobre o tema, é comum usar o binômio espiritualidade e religiosidade, né? Então, quem busca artigo científico, quem lê artigo científico, pesquisa nessa área, né? Então, essa está muito junto aí a questão da espiritualidade e religiosidade. Muitas vezes as duas coisas se confundem e é difícil a gente encontrar artigos que tratem só de uma coisa ou só de outra, tá? Então, só fazer essa pequena introdução para a gente se localizar aqui no tema. E aí a gente vem para a questão em loco, né? Para o assunto dessa noite, que é justamente trazer essa temática da espiritualidade e da religiosidade para dentro do campo cirúrgico, né? E nós temos, assim, com certeza, algumas impressões, né? Primeiro que a gente que está na prática mesmo, né, no dia a dia, a gente pensa assim, espiritualidade, religiosidade para cirurgião, né? Para cirurgia, né? A gente pensa logo em cirurgião como bicho brabo, né? E, na verdade, são coisas que a própria espiritualidade, a religiosidade, né? A prática de saúde mais holística, mais integral, né, tem modificado bastante. Para vocês terem uma ideia, quando nós começamos a disciplina optativa de saúde e espiritualidade aqui na nossa universidade, o coordenador era um cirurgião, né, sou eu, e o vice-coordenador era um ortopedista, né? Então, para vocês terem uma ideia que não é bem assim, né, que a área cirúrgica, que os cirurgiões não estão interessados, voltados para essa questão da religiosidade e da espiritualidade. Mas ainda hoje soa um pouquinho assim estranho e talvez fique uma dúvida: como que a gente vai levar, né, essa religiosidade, essa espiritualidade para dentro da prática cirúrgica, que é um campo, assim, claro, bem diferente de outras especialidades, em que você consegue ter uma interação um pouco maior, um pouco mais de tempo, né, com o paciente, como a psiquiatria, como a geriatria, como cuidados paliativos, como outras áreas, né? Mas a gente vai aprendendo ao longo desse caminho que tudo depende de vontade também, né? De querer fazer e de buscar fazer. E é isso que a gente vai percebendo que o campo da cirurgia tem tentado fazer em relação à religiosidade e espiritualidade. Apesar de que a gente percebe hoje ainda que ainda temos muito por fazer nesse campo, dentro da área da cirurgia. E justamente para a gente ter uma ideia, um panorama de como está a questão científica da religiosidade e espiritualidade no campo cirúrgico, aí eu fui lá para o nosso termômetro, né, que é o PubMed, né? Então, eu fui lá para o PubMed para a gente dar uma pesquisada, como é que está o acervo, né? A gente tem aí no PubMed 35 milhões de citações biomédicas. Então, eu fui lá e coloquei os dois termos cirurgia e também cirúrgico, né, para poder pegar um campo grande, né? E quando eu pedi lá para o PubMed me mostrar os artigos que tivessem todos os campos, né, cirúrgico,
de cirurgia, ele me trouxe aí 6.560.000 artigos científicos, né? Dentro do tema de cirurgia, nesse banco aí imenso do PubMed. E aí, testando um pouquinho mais essa pesquisa para o nosso tema de hoje à noite, que é justamente tratar de espiritualidade e religiosidade, então eu fui lá e coloquei, né, as palavras lá, né, juntar esse cirúrgico e essa cirurgia com espiritualidade ou religiosidade. E aí, olha o que ele me devolveu aí. Ele me devolveu 1.888 artigos científicos, já mostrando para a gente como ainda está muito incipiente essa produção científica de religiosidade e espiritualidade dentro do campo cirúrgico. E eu fui folheando, vendo alguns artigos desses, e é muito comum na área cirúrgica nós fazermos trabalhos de qualidade de vida, né, pós-procedimentos cirúrgicos. Então, uma boa parte desses trabalhos aí falam de qualidade de vida e muitas vezes coloca o tema espiritual, mas não vai, de fato, realmente aferir ou medir espiritualidade e religiosidade. Então, para tentar fechar ainda mais, eu pedi para ele me trazer aí os artigos que têm esse chaveamento no título do artigo, né? E quando eu pedi para o PubMed me dar isso, ele me devolveu só 23 artigos, né? Em que realmente no título do artigo eu vou encontrar cirurgia ou cirúrgico associado à espiritualidade ou religiosidade, né? Isso aí traz para a gente essa ideia de que realmente que é a impressão inicial que nós temos, né? Que até o Maurício colocou logo no começo da nossa conversa, que nós temos muito ainda para fazer, né? O campo da cirurgia tem muito ainda para trabalhar dentro da área da religiosidade e espiritualidade. E esse é o nosso propósito dessa noite, era justamente dentro de um grupo de saúde e espiritualidade que estuda vários temas, né? Várias áreas, a gente conseguir ter essa visão geral, né, de todos os campos dentro da saúde e espiritualidade. Então, a nossa proposta aqui é passear um pouquinho por alguns desses artigos, para nós termos uma ideia assim, do tipo de pesquisa, da qualidade de pesquisa que esses trabalhos têm realizado, que esses serviços têm feito, para nós termos uma ideia assim, da força, da potência, né, desses trabalhos. Então, eu vou trazer aqui alguns poucos trabalhos, só para a gente ter uma ideia desse panorama. Tá bom? Então, bora caminhar aqui um pouquinho em alguns artigos. Então, eu trouxe esse daqui, que é um artigo de 2023, em que a intenção dos autores era verificar, avaliar, aferir os níveis de espiritualidade e esperança em pacientes submetidos à cirurgia para câncer de pulmão, né, na Turquia, né? Não por acaso, mas da minha área, né? Câncer de pulmão, né? Então, então, o propósito dos autores era esse, né? E aí o desenho do estudo que eles fizeram foi um estudo transversal, né, de 180 pacientes com diagnóstico de câncer de pulmão, que faziam parte lá do serviço, pacientes que foram submetidos à cirurgia de ressecção pulmonar entre abril e outubro de 2021, no Hospital de Ensino e Pesquisa lá em Istambul, e que foram submetidos à quimioterapia adjuvante nos últimos 6 meses, né? Então, esse era o desenho do estudo. Para a avaliação, eles usaram a Spiritual Orientation Scale, né? Que traz essas perguntas aí, esses quesitos, né? O sentimento da presença de uma força divina profunda na minha alma, né? Então, todas questões, levantamentos que vão nesse sentido, né? Eu sinto a proteção da força de um ser divino, né? Então, é um instrumento de avaliação espiritual
bem conhecido e bem utilizado, e que eu encontrei em outros trabalhos aí, também relacionados à cirurgia, porque também parece ser um instrumento bem prático, né? E aí ele tem o seu score de pontuação, né? E para avaliar a esperança, eles vão usar a Have Hope Scale, né? Que tem esses parâmetros aí, essas questões com esses scores, né? Então, vão aplicar nessa população as duas escalas, né? Angariar, obter esses scores e então fazer as suas comparações, né? É interessante que esse trabalho ele trouxe aí três propostas, três questões, né? A primeira era quais são os níveis de espiritualidade e esperança dos pacientes turcos com câncer de pulmão nessa população? Quais são os fatores que afetam os níveis de espiritualidade e esperança desses pacientes? E se existe uma correlação entre a espiritualidade e os níveis de esperança desses pacientes turcos com câncer de pulmão? Isso aqui é um gráfico inicial mostrando os parâmetros demográficos, né, dessa população. Eles tinham 180 sujeitos, mas houve perda na pesquisa. Aí entrou aqueles que não concordaram em assinar o termo de consentimento, ou que se perderam por outros motivos, e o N, no final, acabou sendo de 124 participantes da pesquisa. Eu aumentei um pouquinho essa tabela aí, para nós podermos ver alguns dos parâmetros em que eles foram pesquisar, né? O estado civil, se tem filhos, o nível de escolaridade, a ocupação, né? A renda, se tem doenças crônicas ou não. E aqui talvez o que venha mais a interessar, se tem doença psiquiátrica, né? É uma pequena taxa só, 9,7%. Uso regular de medicação, suporte social, né? A sua percepção em relação à doença, né? A percepção que ele tinha em relação a esse câncer, né? A sua opinião em relação à sua espiritualidade, religiosidade, né? Quanto ele é religioso espiritual, e em relação às práticas espirituais, somente prece, adoração, né? Visita a templos, ingesta de bebidas sagradas, né? E, e a prece e também a força dessa adoração. Então, só para a gente ter uma ideia das variáveis que eles usaram, das variáveis que eles buscaram pesquisar e levantar nesse trabalho com esse N de 124. Aqui, eles pegaram as mesmas variáveis, né? Então fizeram a correlação para ver se dentro da escala de avaliação espiritual tinha significância e se dentro da escala de esperança também tinha. Se a gente for correr aqui, não foi encontrado significância com nenhuma dessas variáveis que eles proporam. Aqui já uma análise mais detalhada, né, estatística, né, comparando aqui já as pontuações das duas escalas dentro dessas variáveis que eles observaram, né? E aí a gente acompanhando aqui as significâncias, nós vemos que nós não encontramos aqui dessas variáveis que tiveram, né? Em relação à doença psiquiátrica, comparando a escala espiritual e esperança também não, presença de suporte social, percepção da doença, né? A sua percepção em relação à religião, espiritualidade, também não. Mas eles colocam que quando eles foram correlacionar as pontuações, os scores das duas tabelas, eles encontraram uma significância moderada. Então, assim, indo assim para esses resultados, na verdade, aqui não é método, né, já está já para as conclusões, né, os resultados, voltando em relação àquelas questões da pesquisa, então, quais são os níveis de espiritualidade e esperança desses pacientes? Então, o que eles conseguiram determinar é que os níveis de espiritualidade e esperança, pelos scores que eles lançaram, estavam acima da média, né?
que eles costumavam ver, né? Quanto à segunda pergunta, quais são os fatores que afetam os níveis de espiritualidade e esperança desses pacientes? Eles não identificaram nenhum desses fatores, né, que eles enumeraram. Então, o que eles concluíram foi que variáveis demográficas relacionadas à doença não tiveram efeito significativo sobre os níveis de espiritualidade e esperança nessa avaliação que eles fizeram. E quando a gente vai lá na terceira questão, se existe uma correlação entre a espiritualidade e os níveis de esperança nesses pacientes, eles colocam que foi encontrada uma correlação positiva moderada, quando eles compararam os scores da escala de orientação espiritual e os scores da escala de esperança. Tá? O que leva eles, então, à conclusão de que observaram uma correlação moderadamente positiva entre a escala de orientação espiritual e a pontuação total da escala de esperança. Bora aqui para um segundo trabalho, que é um trabalho brasileiro, né, em que eles buscaram avaliar a esperança e a espiritualidade em pacientes de pré-operatório de cirurgia cardíaca. Então, em relação ao desenho do estudo, é um estudo transversal que investigou pacientes no período pré-operatório de cirurgia cardíaca, né? No caso, esses pacientes foram entrevistados 24 horas antes do procedimento, e foi uma seleção não probabilística, foi uma seleção por conveniência, ou seja, aqueles que apareceram, aqueles que surgiram, no Hospital Regional de Presidente Prudente, na cidade de São Paulo, e essa coleta foi realizada entre janeiro e outubro de 2018. Eles utilizaram também as mesmas escalas, a escala de esperança, né, e a escala de orientação espiritual. Aqui o autor coloca que a escala de orientação espiritual ele fez algumas modificações. Aqui só para mostrar as perdas em relação ao N, começaram com 73 e participaram realmente do trabalho 70 pacientes entrevistados nesse pré-operatório de procedimento cardíaco, né? Isso aqui já é um dos gráficos que eu achei interessante trazer, onde ele correlaciona o fato da pessoa ter uma religião com o score de esperança, né? Só que aqui eu preciso colocar para vocês que lendo o artigo, né, o que o autor coloca lá nos resultados, não bate, na verdade, com o gráfico, né? Então, eu imagino que houve um erro, também procurei uma errata, né, porque não condiz com o que está nos resultados. Então, eu tomei a liberdade de fazer uma correção para que realmente faça sentido com o que está nos resultados do artigo, né? Isso pode acontecer, claro, em publicações científicas, né? Então, aí a gente realmente vê que quando tem religião, né, então nós vemos os níveis de score e de esperança maiores, né? O que também é condizente quando eles perguntam, né, se você pratica essa religião que você diz que tem, né? E aí, e aí vai de encontro quando aqueles que praticam a religião que dizem ter apresentam níveis de esperança acima daqueles que não têm, né? Mais um fato que corrobora a ideia de que o gráfico anterior ele não estava muito correspondendo aos resultados do trabalho. Tá? Então, a gente traz aqui também, quando ele faz essa associação, né, dos dados sociodemográficos, né, cruzando com a escala de esperança, com esses scores, em que ele vê que nós tivemos alguma significância justamente no fato de ter religião, com um P significativo, e no fato da presença da prática religiosa, né? Onde, cruzando com a espiritualidade, esses P's foram significativos. Aqui outros dados que constam na pesquisa, mas que não tiveram significância, né? E aqui uma outra correlação que ele faz entre a escala de esperança, a idade e a prática religiosa, né? Onde a gente vê que
estatisticamente, matematicamente, não teve significância, né? Se aproximando razoavelmente, né, do ponto de corte. O que os autores nos trazem como conclusão nesse trabalho é que, como expressão da espiritualidade, a esperança foi associada à religião e à religiosidade dos participantes. Eles também nos colocam como conclusão que, considerando a importância desse construto nos processos de saúde e doença, toda a equipe de saúde deve considerar em sua praxe um cenário de condições para viabilizar o processo de espiritualidade do paciente durante a hospitalização. Tá? Embora que, então, para um terceiro trabalho, é um trabalho de 2011, tá? Desse Dan Taylor, né? Em que eles buscaram avaliar a espiritualidade dentro da relação cirurgião-paciente. Né? E para fazer isso, que eles fizeram? Usaram um questionário auto-administrado e preenchido anonimamente, né, referente às crenças religiosas, práticas espirituais e fé pessoal. A coleta foi feita entre março e agosto de 2009, em ambulatório de cirurgia geral e cirurgia ortopédica no Alabama. Eram pacientes tanto de atendimento pré-operatório como de atendimento pós-operatório. Como instrumento para aferição dessas características religiosas e espirituais, eles utilizaram o FICA, né, e o CSI-MEMO, né, com essas questões aí. Né, o FICA é bem conhecido, eles trazem aqui uma forma resumida. Né, só mostrando para vocês aqui alguns scores também que eles usaram relacionados às crenças religiosas, não só o FICA como o outro instrumento, relacionados a práticas espirituais, né? Demonstrando aí a força, se ora, né? Se frequenta serviços religiosos, só para a gente ter uma ideia do desenho do trabalho. E aqui, então, trazendo os dados sociodemográficos, né? A apresentação inicial, dividindo aí paciente de cirurgia geral e paciente de cirurgia ortopédica, e eu coloquei aí em cima o N, né? De cirurgia geral foram 147, de cirurgia ortopédica foram 214, né? Não tendo significância entre as duas populações. E as variáveis que eles levantaram, a idade, o gênero, a raça, né? A religião, o nível educacional, se casado ou não. Aqui, em relação às práticas espirituais, dividindo nos dois grupos, né? Eles lançaram algumas perguntas: se reza diariamente, se lê escritura semanalmente, né? A frequência a serviços religiosos mensais. Então, aí ele tem a quantidade de respostas e o N não bate porque as pessoas podiam dar mais de uma resposta. Né? Só para a gente ter uma ideia desse parâmetro. Aqui, em relação à importância das crenças religiosas e da fé pessoal, então aí nós temos a expressão e as respostas que foram dadas. E aqui já inquirindo entre essas crenças religiosas e comparando os dois grupos, né? Só o que responderam concordo e que concordo fortemente, né? Então, tem algumas perguntas aí como o que você acha, né? Se os cirurgiões deveriam se interessar, tomar consciência das crenças religiosas dos pacientes, se os cirurgiões deveriam colher uma história espiritual, se os cirurgiões deveriam, né, referir esses pacientes a profissionais que trabalham essa questão espiritual, se os cirurgiões deveriam, né, serem mais abertos para as crenças religiosas de seus pacientes. E se isso acontecesse, né, se os cirurgiões fossem mais abertos, né, para essas crenças religiosas, se a confiança desses pacientes aumentaria em relação a esse cirurgião, a esse especialista. Né? E aí o que se consegue de alguns resultados nessa pesquisa é que 83% dos entrevistados concordaram
ou concordaram totalmente que os cirurgiões devem estar cientes da religiosidade e espiritualidade de seus pacientes. 63% concordaram que os cirurgiões devem coletar um histórico espiritual e 64% indicaram que a sua confiança em seus cirurgiões aumentaria se eles assim agissem, né? Se assim eles quisessem. E os autores nos trazem, então, como conclusão, que a religiosidade e a espiritualidade são perspectivas inerentes às relações paciente-cirurgião, e, consequentemente, essas perspectivas são pertinentes ao meio terapêutico. O que nos leva a pensar, então, que, portanto, discernir a perspectiva de cada paciente a esse respeito é justificado no contexto de uma relação integrativa e holística, paciente-cirurgião, cujo objetivo é restaurar a saúde e o bem-estar do paciente. É a conclusão que os autores nos trazem. Aí eu trouxe também aqui para a gente um outro artigo que já vai averiguar a questão da educação, né? De levar a espiritualidade para o campo da educação de residentes em cirurgia, né? Mas no caso aqui é entrevistando, né, os coordenadores, os diretores de serviços de cirurgia geral. Então, qual foi o desenho desse estudo? Foi uma pesquisa anônima, voluntária e auto-administrada, baseada foi online, né, com 33 perguntas que avaliavam a demografia e as percepções de diretores de programas de cirurgia geral sobre crenças religiosas e espiritualidade na residência em cirurgia geral. Todos os diretores de programas de cirurgia geral dos Estados Unidos foram convidados a participar por e-mail direto ou por e-mail para os seus administradores do programa. E o que esses autores conseguiram? Bom, de resposta, eles conseguiram 54, né, respostas de coordenadores de programas de residência médica em cirurgia. O esperado para eles, pela quantidade de programas, era de pelo menos 362, né, 362 retornos, que correspondeu, então, a só 15% de retorno dos e-mails e dos contatos realizados. Essas foram as variáveis que foram analisadas, levantadas em relação a esses diretores e coordenadores de programas de residência em cirurgia geral. Em relação, ainda continuando, em relação à afiliação, né? E aí já perguntando alguns dados interessantes, né? Com que frequência você medita ou ora, né? Perguntando para esse diretor, para esse coordenador, né? E aí nós temos a resposta, né? Nunca, né? Várias vezes por ano, né? E o quanto isso é influenciado, né? Influencia na escolha pela sua especialidade, né? Então eles colocaram alguns dados aí, buscando entender a religiosidade e espiritualidade e provavelmente a influência que esses coordenadores podem ter dentro dessa formação e desses programas de residência em cirurgia geral. Aqui alguns outros dados que eles coletaram em seus resultados, né? Se esse coordenador acreditava que preces e meditações são importantes, né, para os pacientes, né? Com que frequência esse coordenador ora, né, com o seu paciente, né? Se ele acredita que a prece pode alterar o curso de determinadas doenças, né? A importância que seus residentes, se é importante, né, que isso seja levado para esses residentes conhecer as necessidades espirituais desses pacientes. E aí nós temos os valores, né, dessas respostas. E, como resultado, os autores perceberam que os diretores de programa relatam diversidade na afiliação religiosa, né, correspondendo à heterogeneidade, né, religiosa da população dos Estados Unidos. E a maioria dos diretores de programas, né, 59,2%, medita ou reza em particular. Muitos deles, 53,7%, acreditam que a oração pode alterar o curso da doença para alguns pacientes, e 59,3% haviam rezado com algum paciente no último ano, né? Trazendo assim
panorama, uma visão interessante de quem são, né, dentro do aspecto religioso e espiritual, esses coordenadores de programas de residência em cirurgia geral. Concluindo, então, que os diretores de programas valorizam a espiritualidade no treinamento de residência em cirurgia geral, nessa população estudada, né, que corresponde só a 15% dos diretores de programas de residência médica em cirurgia geral, e que considerar a espiritualidade entre os pacientes e na educação cirúrgica é importante, né? Esforços intencionais para levar em conta as necessidades espirituais no treinamento de residência em cirurgia geral devem ser feitos. É o que eles concluem após buscar esse panorama junto a diretores e coordenadores de programas de residência em cirurgia. Aí a gente vai aqui para mais um trabalho, né, que busca identificar o papel da resiliência e da espiritualidade na recuperação de pacientes pós-cirurgia cardíaca, né? A coleta de dados se deu entre agosto de 2013 e janeiro de 2017. O segmento foi no início do estudo, um mês após e um ano depois, usando uma escala de resiliência, né? Usando uma escala de bem-estar espiritual, a FACIT SP12, e o trabalho foi realizado em 2 grandes hospitais de Dallas. Esse aí só para mostrar o N, né, o consorte e as perdas. Eles acabaram ficando com análise completa de 365 pacientes nesse estudo. Aí a análise inicial, né, logo que esses pacientes foram entrevistados, né, logo que eles foram analisados, né, analisando aqui índice de baixa resiliência e alta resiliência, né. Então, a gente percebe aqui significância quando é avaliado a percepção desse indivíduo em relação à sua saúde, né. A gente percebe que aqueles mais resilientes, eles têm uma ideia de que a sua saúde está em melhores condições. Aqui já comparando também e trazendo aqui, ó, em relação à resiliência, comparando com a questão da espiritualidade, onde a gente, através do FACIT SP12, em que a gente percebe que tem uma correlação significativa. E aqui, fazendo essa avaliação, 12 meses depois, né, desse segmento, né, em que percebe ainda que, associando, mesmo 12 meses depois, os scores de resiliência com o de bem-estar espiritual, ainda foram encontrados significância estatística. O que leva os autores a concluírem que a espiritualidade foi associada ao aumento da resiliência ao longo do ano subsequente, e observaram ainda que nunca ter se casado foi associado à diminuição dessa resiliência. Então, identificaram que essa população trata-se de uma população vulnerável, né? Essa população em acompanhamento, né, pós-procedimento, a diminuição da resiliência, bem como a espiritualidade, é identificada como uma via para potencialmente reforçar essa resiliência nesses pacientes. Levando os autores a concluírem, então, que melhorar a resiliência por meio da espiritualidade no pós-operatório pode promover uma melhor recuperação geral e melhores resultados de saúde mental e física nessa população. E, seguindo em frente aqui no nosso panorama, na nossa busca do que tem na literatura científica acerca de cirurgia e religiosidade e espiritualidade, e assim, já caminhando assim, para o nosso encerramento, né? Esses autores aqui, eles fizeram um trabalho, na verdade, ele chamou isso de um ensaio, né? A espiritualidade na cirurgia, de forma figurativa, comparando isso a um bisturi de 2 lâminas, né? Bora entender um pouquinho o que os autores querem dizer com esse título, né? Então, dentro desse ensaio, eles fazem algumas análises, algumas propostas, né? Isso é bem interessante para quem é da cirurgia
e, claro, de outras áreas também, em que ele sugere uma triagem espiritual, né? E que essa triagem espiritual, o cirurgião começaria com uma pergunta positiva e uma negativa, né? A positiva seria: fale-me sobre sua espiritualidade ou o que lhe traz sentido e alegria na vida. E uma negativa seria: você tem algum sofrimento ou luta espiritual significativa? Isso seria, digamos assim, que um rapport, uma, um início de uma conversa, né, de conseguir abordar essa questão espiritual em um paciente cirúrgico. Aí eles trazem os dizeres desse autor de que a atenção à espiritualidade pode dar sentido à vida, tanto para o cuidador quanto para o paciente. E dessa forma, então, os autores observam que a prática cirúrgica e a espiritualidade dos pacientes se misturam. E a espiritualidade na cirurgia, figurativamente, torna-se, portanto, um bisturi de duas lâminas, né? Entendendo que o corte pode ser curativo, né? Ou o corte, muitas vezes, ele pode ser traumático, né? Então, caminhando mais ou menos nesse sentido, né? De saber usar, de saber aplicar essa espiritualidade dentro do campo cirúrgico. E aí eles trazem aí, o autor traz 4 propostas, né? Para trabalhar isso dentro do campo cirúrgico. Consentimento informado, que é dar um prognóstico sombrio ou outras notícias ruins, pode ser ainda mais traumático do que realizar uma cirurgia, né? E muitas vezes o diálogo cirúrgico ele pode ser traumático, né? Então, estabelecer regras básicas para a divulgação de informações clínicas com a permissão do paciente, aí então o consentimento. Eles sugerem também que o cirurgião entenda que isso é um processo, né? Que a revelação da verdade sobre a doença é um processo que se desenvolverá por meio de múltiplos encontros à medida que a situação e as considerações que afetam o tratamento mudam ao longo do tempo. Trazendo para a gente aí uma trilha de como o corpo cirúrgico, de como o cirurgião pode entrar nessa questão, né? Mais profunda, digamos assim, do paciente, né? A confiança, eles colocam como uma etapa importante, dizendo que eu respeito o seu desejo de evitar ouvir mais sobre sua doença, mas também acredito que as informações são tão importantes para você ouvir e considerar que continuarei me oferecendo para lhe contar. E, por último, a esperança, né? Entendendo que incentivar e apoiar a esperança com base em uma avaliação realista da condição atual e do provável prognóstico do paciente. Entendendo que a esperança é uma atitude positiva, fortalecedora e transcendente, que revela os fundamentos da construção de significado profundo, que se baseia na aceitação de prognósticos realistas, por mais preocupantes que sejam. Buscando trazer aí um norte, né, para o cirurgião, de como lidar com essa realidade, muitas vezes dura, né, e muitas vezes traumática. Lendo o abstract, né, desse trabalho, desse ensaio, né, eu acabei decidindo por trazer ele completo aqui para todos nós, porque eu achei ele bem interessante e encerra bem a ideia que nós precisamos ter dentro do campo cirúrgico e do tratamento da espiritualidade dentro desse campo, né? Então, os autores colocam nesse abstract que investigar, respeitar e trabalhar com a espiritualidade dos pacientes cirúrgicos é uma habilidade tão crítica quanto a proficiência do técnico na execução das operações. Quando a espiritualidade é ignorada, os valores sagrados do paciente permanecem desconhecidos. A confiança autêntica é prejudicada e os processos saudáveis de tomada de decisão compartilhada sofrem. Esses são casos em que a outra ponta do bisturi espiritual volta para nos cortar, como cirurgiões. Mas, mais importante, ao retirarmos a compreensão espiritual, isso fere profundamente nossos pacientes e suas famílias. E eles prosseguem nesse resumo dizendo que a triagem espiritual, a anamnese espiritual, a escuta ativa e engajada e a revelação da verdade prognóstica abrangente
promovendo a esperança, são habilidades essenciais para o cuidado cirúrgico, integral, eficaz e a cura do sofrimento de nossos pacientes cirúrgicos, em todos os aspectos de sua humanidade. Essas habilidades exigem introspecção e vulnerabilidade do cirurgião, bem como prática regular, e podem ser bastante difíceis de cultivar, frequentemente levando a um desconforto compreensível, particularmente quando o cirurgião não compartilha a orientação espiritual ou os compromissos religiosos do paciente. E para finalizar, então, né, eu trago aqui para a gente, aqui do Amazonas, aqui da nossa terra, o grande poeta Tiago de Mello, né, e trago esse poema dele, chamado A Janela Encantada, para a nossa reflexão. Nesse poema Janela Encantada, Tiago de Mello fala assim: a vida sempre foi boa comigo. Quando soube que o meu coração estava carregado de sombras e que ele só se alimentava de luz, abriu uma janela no meu peito, para que por ela possa entrar o resplendor do orvalho, o fulgor das estrelas e o invisível arco-íris do amor. E aí muitos devem estar fazendo uma pergunta bem filosófica, né? E eu, Kiko, né? O que eu tenho a ver com o que eu tenho a ver com esse poema? O que esse poema tem a ver com cirurgia e com espiritualidade? Né? Mas é justamente para trazer a reflexão de que para nós compreendermos o universo do outro, é preciso nós nos darmos a oportunidade de mergulhar nesse universo e conhecer esse universo. E essa busca, ela é uma busca ativa, ela requer vontade de fazer isso, né? Então, se nós formos mergulhar na profundeza do poeta, né, e se nós formos vasculhar a sua história, nós vamos saber que Tiago de Mello sofreu um infarto, né, em 2003, né, e nesse infarto ele precisou fazer uma cirurgia de revascularização do miocárdio, né, e essa esternotomia ele resolveu chamar de janela encantada. Né. Então, a janela encantada que Tiago de Mello se refere é uma esternotomia, né? E diz que a vida sempre foi boa com ele, né? E quando a sua vida soube que o seu coração estava carregado de sombras, né? E de placas ateromatolas, né? Então foi necessário que se abrisse essa janela encantada, né? Para devolver a ele a vida, para devolver a ele a alegria, o resplendor do orvalho, o fulgor das estrelas e o invisível arco-íris do amor, né? Sugerindo que todos nós, cirurgiões, precisamos colocar um pouco desse amor, um pouco dessa empatia, um pouco dessa espiritualidade na ponta dos nossos bisturis. Essa reflexão que Tiago de Mello traz para a gente. Muito obrigado. Se você assistiu até aqui e gostou do vídeo, deixe seu like e compartilha. Isso nos ajuda a alcançar cada vez mais pessoas. Se você é médico, enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta ou de outra profissão da saúde, desconhece como abordar a religiosidade e a espiritualidade de seus pacientes, e tem interesse em estudar o tema espiritualidade aplicada à saúde e prática clínica, acesse o link na descrição para solicitar o acesso a nosso grupo. Muito obrigado pela sua participação.